Boa tarde com alegria, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Todos me veem e me ouvem. Tudo certo com o som e com a imagem? Me digam aí para eu prosseguir. Boa noite, Lelezinha. Boa noite, Davi. Tudo certo? Maravilha. Vamos começar por partes. Cheia de informação aqui para trocar com vocês, de conhecimento. Boa noite, Sarinha. Boa noite. Vamos lá, gente. Primeiro, eu quero relembrar com vocês que na aula passada nós iríamos fazer o debate, o comentário, né, que eu prefiro usar esse termo literário, do livro Alto da Compadecida, mas eu preferi, por conta da grande demanda de coisas que a gente tinha para ver na aula passada, deixar para hoje. E também fiz isso pensando em vocês primeiro responderem uma atividade que eu tinha deixado lá no WordWall para vocês, sobre a obra, para que vocês fossem, né, elaborando melhor o que a gente conversaria. Porque, afinal de contas, essa vai ser a nossa primeira conversa literária sobre um livro, aqui juntos, né, todos dessa turma. E eu queria dar umas orientações para vocês antes da gente ter esse momento. As orientações que eu disponibilizei, estou compartilhando com vocês a agenda, mas todos viram, ou deveriam ter visto, porque isso foi colocado na agenda desde a última aula, foi que eu pedi para que vocês observassem, né, nessa obra especialmente, mas isso serve para todas as outras, né, de uma maneira geral, eu pedi para vocês observarem aí, refletirem sobre, vocês já tinham lido uma peça teatral antes? Foi a primeira? Né? Ou seja, esse formato de leitura te agradou? Foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi, faça um breve resumo da história que você leu, como é que você poderia resumir esse livro que você leu com as suas palavras? O 3, eu coloquei, quem são as personagens principais e com quais personagens você se identificou? Porque muitas vezes a gente não se identifica tanto com a personagem principal, se identifica com a outra que a gente gostou mais, que a gente achou mais leve, mais divertida, mais, né, interessante na história. E o que você sabe sobre o autor do livro? Né? Inclusive, ele é nosso conterrâneo, que é Ariano Suassuna, já falecido, mas ele é daqui de Pernambuco. E aí eu coloquei, se você não sabe, pesquise um pouco, porque é muito importante a gente conhecer quem é aquela pessoa que produziu aquele livro que a gente está lendo, e especialmente sendo ele o nosso conterrâneo, né? Um escritor nosso, que divulga o nosso estado, né? Para fora, tanto para o resto do Brasil, para as outras regiões do Brasil, como para fora, né? Então, é muito importante vocês estarem por dentro de tudo isso. Não é ler um livro só por ler, né? É diferente de uma leitura que a gente faz coletiva, com o intuito de conversar um pouco sobre ela, do que eu vou numa livraria, me interessei por esse livro aqui, eu vou ler só por entretenimento e só. É diferente esses dois tipos de leitura. Então, eu preferi colocar essa orientação para vocês na aula passada, liberar uma atividade que só uma pessoa fez no WordWall, uma, gente. Por mais que eu tenha falado, que eu coloque print no WhatsApp, uma pessoa respondeu. Aí, conclusão. Já que não teve essa adesão aí, né, de vocês terem feito atividade de casa, essa parte, não tem problema. Eu elaborei uma muito melhor para vocês fazerem em sala, né? Já que vocês não fizeram, então não tem problema, eu vou liberar para todo mundo, inclusive de quem fez lá, porque vai ter algumas perguntas que são bem parecidas, tá? Mas vão ter outras, né? Eu vou aprofundar aí sobre o livro, mas antes da gente entrar nessa parte da atividade que vocês vão fazer sobre a obra, que aí tem a ver com a história da obra mesmo, né? A gente vai primeiro falar um pouquinho sobre isso. Eu quero saber de vocês, eu vou até a gente permitir que vocês ativem o próprio som, né? Para que vocês fiquem à vontade aí para interagir comigo. Saber aqui de vocês se alguém já tinha lido uma peça teatral antes, se foi a primeira, se alguém aqui já assistiu a uma peça de teatro também, porque tem gente que nessa faixa etária de vocês nunca foi ao teatro, vai ao cinema direto, mas nunca foi ao teatro. Então, eu queria interagir um pouquinho com vocês sobre isso. Quem é que pode
Então, foi a primeira a ler, foi a primeira peça que você leu, mas você já foi a uma peça de teatro? Mas já? Vocês podem interagir assim também, tá, gente? Pelo bate-papo. Quem que sentir à vontade, pode liberar o microfone e interagir aqui comigo, tá? Então, tem alguém que queira falar, se foi a primeira vez, como é que foi, se foi ruim, se não foi. Lembrem que vocês podem ser críticos, tá, gente? Não é porque eu escolhi uma obra e eu gostei e eu me diverti que vocês tenham que gostar também. Vocês podem dizer que, Laís, eu entendo que essa obra é importante para a nossa cultura, porque é, por isso que eu selecionei essa obra, mas eu não gostei muito, assim, eu li foi nada demais para mim, né? Então, eu queria saber, me contem aí um pouquinho quem é que pode falar comigo, com a gente, né? A gente entrar nessa conversa aqui. Lele gostou, os discursos diréticos e humorísticos, falando sobre a fala. Eu também, Lele, eu adoro essas coisas, porque justamente eu já assisti a peça, né, do Alto da Compadecida, pela mídia televisiva, tá, gente? Não foi encenada, não. Mas, e aí eu já conhecia, eu já gostava, porque eu achava muito engraçado, né? João Grilo e Chicó lá encenando, eu já ri bastante no filme, né? Que é a peça encenada no filme. Mas a leitura, da primeira vez que eu fiz a leitura, que essa não foi a primeira vez, gente, eu me acabei de rir, assim, porque eu imaginava do meu jeito, né? Eu me imaginava falando aquilo ali. E eu falo bem arrastado, eu falo bem nordestina, né? Especialmente, não só por morar aqui, mas é porque eu falo bastante, bem assim, né? Bem caricatural, que a gente diz. Então, eu gostei muito, eu me identifiquei muito, muito, muito com muita coisa. Nossa, Sara, mentira. Sara nunca foi ao teatro. Vá, que é muito bom, vale muito a pena. Muito a pena mesmo, é muito legal e é bem diferente do cinema, é uma proposta muito diferente do cinema. Eu já fui ao teatro não só para assistir a peças teatrais, mas eu vou muito ao teatro também para assistir a shows, né? Como eu gosto de MPB, normalmente os shows de MPB, eles são em teatros. Então, eu particularmente conheço muitos teatros daqui, de fora, por conta disso, né? De fora que eu digo da nossa região Nordeste, que eu adoro. Achei meio entediante a leitura. Eu lembro, Sarinha, que você falou isso. Mas você acha que foi a história que você achou entediante ou essa proposta de leitura de ser uma peça teatral, de só diálogos? Né? É isso que eu quero saber de vocês, gente. Vocês gostaram desse formato? Que não tem aquele narrador contando, é a personagem falando uma com a outra o tempo todo, né? Eles só colocam antes, numa peça de teatro, que é sempre assim, a contextualização de cenário, como as personagens estão vestidas, o que é que elas vão falar, o que é que elas estão fazendo, ela está andando, está gritando, né? Então, existe uma contextualização prévia antes da cena para que a cena aconteça, que é normalmente assim no espetáculo de teatro, né? Então, eles montam a cena, eles dizem, tem uma cadeira vazia, a luz está apagada. Toda peça de teatro, mesmo escrita, ela é assim. Né? Então, há essa contextualização do cenário e das personagens, e depois vem só as trocas das personagens. Aí o que eu quero saber é, vocês gostaram? Vocês já conheciam? Né? Boa noite, Temos duas Laís. pessoas... Agora, estou ouvindo. Da fala da vizinho, estou ouvindo, estou ouvindo. Assim, esse livro foi a minha, a minha primeira obra, né, teatral que eu li. Eu achei, assim, muito interessante. Em minha opinião, né, dá mais vida num texto, um texto, assim, só em diálogo. Eu também acho. Eu achei a história, assim, muito divertida, muito engraçada. Achei muito bom o livro. E gostou muito também. Que bom, que bom. Eu amo essa leitura. Eu confesso, gente, eu estou falando das minhas impressões porque eu só posso falar por mim, eu tenho como falar por vocês, né? Vocês que têm que se sentir à vontade para falar. Eu confesso que eu não posso dizer para vocês que eu gosto mais de peça teatral, por exemplo, da leitura, do que de romances, de dramas, né? Como vocês sabem aqui, eu sou louca por tirinha. Quando eu digo vocês, é porque tem muito aluno antigo aqui que já sabe disso. Eu gosto muito de tirinha, eu gosto muito de miniconto, eu gosto muito de ler, né? Aí fica muito difícil. Mas é exatamente essa sensação que Davi descreveu, que eu sinto, gente. Quando eu leio a peça teatral, parece que eu estou vendo as personagens saindo assim na minha cabeça, no meu mundo imaginário. Por isso que eu fiquei rindo no consultório. Lembra que eu disse a vocês, gente, eu estava no consultório, eu estava lendo, tive que fechar a leitura do livro, porque eu não aguentava de rir, né? Eu sou muito besta para rir também, na minha vida real, assim. Não é como professora aqui com você, não. Eu sou besta para rir na vida. Qualquer coisa, qualquer besteirinha eu estou rindo. Então, quando eu estava lendo essa peça, que eu já estou com vontade de rir e pensar, né?
E eu rio mesmo, gente. Eu rio alto, normalmente eu rio alto. Eu não dou um risinho discreto. Meu riso normalmente é bem alto, bem escandaloso, sabe? De vergonhoso mesmo. Aí, agora eu tô rindo baixo. Aí eu no consultório não dava para rir desse jeito, né? Porque eu tava com vergonha já. A galera toda olhando para mim. Tinha um monte de senhora até no consultório, porque eu fui fazer uma consulta ginecológica, que é um exame de mulher, então tinha várias mulheres lá, grávidas, mais velhas, e eu lá, gente, me acabando de rir. Eu digo, não, peraí, deixa eu passar a vergonha num outro contexto, deixa eu pensar esse negócio aqui, porque, de fato, para mim foi bem engraçado, tá? É, enfim, mas a peça teatral é justamente isso, é quando as personagens elas ganham vida ali, e é basicamente a fala, o que a gente teria no texto narrativo, uma fala ou outra de uma personagem, no texto teatral a gente tem o tempo inteiro, com a intermediação, né, de uma pessoa que apresenta esse cenário. Isso vai ficar claro no começo. Outra coisa que eu gosto da peça teatral e da leitura, mas que eu nunca memorizo, gente, vocês vão se acostumar com isso, que vocês vão ler peças teatrais ainda, se Deus quiser, no decorrer da vida. É que logo no começo eles apresentam as personagens, aí vem uma clínica de personagem. Eu digo, meu Deus, eu nunca vou memorizar essa galera. Eu fico pensando assim, eu nunca vou memorizar, eu nunca vou saber quem é quem. Assim, de entender bem, porque o que é que eles fazem? Antes, eles dizem, por exemplo, João Grilo é essa pessoa na peça, Chicó é essa pessoa, Joana é um exemplo, tá, gente? Eu estou inventando. Joana é a esposa de Chicó. Maria faz isso e isso é a lavadeira. Não sei. Aí quando eu vejo a lista de personagens, eu digo, meu Deus, não vou entender nada dessa peça. Toda vez que eu começo lendo, eu tenho esse sentimento. Mas ela é tão bem construída, as peças, né? Aqueles que sabem fazer as peças teatrais, esse tipo de texto teatral, que, gente, não tem como. Primeiro que vem a menção do nome da pessoa que está falando, né? E aí você vai interligando de uma maneira tão natural que no começo eu sempre penso que eu não vou conseguir fazer essa leitura e identificar as personagens que foram descritas no início, mas depois eu consigo rapidinho. Então, dos teatrólogos que eu amo, né? Tem Nelson Rodrigues, que eu acho que um dia vocês vão chegar a ler, não é uma literatura recomendada para vocês agora, mas eu amo, e Ibsen, é o nome de um autor que também é teatrólogo, mas ele é estrangeiro, tá? Eles são os meus preferidos. É lógico que eu tenho os livros deles aqui, eu já li várias peças de teatro deles, né? E nosso aqui, Ariano Suassuna, que é o maior teatrólogo que a gente tem no Brasil, tá? Então, Nelson Rodrigues é do Brasil também, mas eu quis dizer do Brasil de Pernambuco, né? Da nossa região, tá? Então, bem, queria falar um pouquinho de maneira descontraída com vocês mesmo, para ter essa percepção do que é que vocês acharam, mas na prática eu quero saber o que é que vocês conseguiram absorver dessa história, que é o que também é muito importante, porque não adianta de nada a gente ler um livro só por ler, apesar de que adianta, né, gente? Quando a gente lê um livro que a gente gosta e é prazeroso, ou que a gente critica, né, é interessante de todo jeito, mas é bom que a gente registre parte dessa história, né, que a gente lembra, ó, tem tal livro que eu li, por exemplo, o Sarinha poderia dizer, ó, tem um livro aqui, uma peça que é bem conhecida, que é a Alta Compadecida, de Ariano Suassuna, indicando para alguém. Eu não gostei muito, não, da história em si, da forma como foi colocada e tal, mas essa história fala disso, disso e disso, né? Então, é muito importante que a gente tenha propriedade daquilo que a gente lê. E, para isso, a gente tem que ler com criticidade, tá? Que é o que eu quero que fique, principalmente nessa primeira leitura. A próxima leitura, gente, eu vou liberar o link, tá? Para vocês fazerem a atividade do Alto da Compadecida. A próxima leitura, deixa eu pegar aqui, rapidinho. Só um minutinho. Aguardem aí. Eu acho até que eu já tinha mostrado para vocês, eu fui pegar. A próxima leitura que a gente vai fazer é esse aqui, ó, Os Miseráveis, tá? É um clássico estrangeiro, tá? Mas em português, lógico, tá, gente? De Victor Hugo. E tem que ser essa adaptação aqui de Valci Carrasco, porque é uma linguagem bem simples, bem tranquila, tá? De ler, não é aquele clássico denso, porque se for o clássico real, vocês não vão conseguir ler agora,
assim, de ter uma compreensão completa, total, certo? Então, o próximo livro eu só queria mostrar, ele está lá no Classroom, inclusive tem um link da compra, eu comentei isso com vocês na aula passada, mas eu queria mostrar o meu aqui, eu vou reler junto com vocês, eu deixo sempre para reler no momento que vocês estão lendo, tá? Eu já li, logicamente, e vou reler junto quando eu liberar, gente, está ativa a leitura, aí eu começo a leitura com vocês para que a gente justamente tenha esse momento, cada um no seu lugar, no seu quadrado, na sua casa, mas todos lendo junto, essa é a ideia, tá? Então, esse é o próximo livro. Bem, eu vou liberar o link do Alto da Compadecida e depois eu explico o que é que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar literatura, vamos iniciar finalmente, no segundo bloco de aula. E antes a gente vai finalizar aquele slide que a gente tá trabalhando ainda de linguagens, e a gente vai ver intertextualidade, citação, alusão, o que é tudo isso, né? Que a gente vai encontrar em muitos textos por aí. Beleza? Teu pai tem um monte de livro, né, Sarinha? Tu sempre diz, tem esse livro aqui em casa, isso é massa, vice. Se você conseguir ler por esse, Sarinha, dele, antigo, ótimo, mas a linguagem deve ser um pouquinho mais densa, deve ser um pouquinho mais complicado. Se você conseguir, ótimo, não tem problema, tá? Esse aqui que eu estou passando é porque é uma adaptação para jovens mesmo. É uma linguagem extremamente acessível. Esse livro aqui, para quem gosta de ler, a letra é grande, vê se dá para vocês verem. Tá vendo? Espaçada. Então, para quem gosta de ler, vai ler esse livro em uma semana, porque ele é bem simples mesmo. Eita, a tela ficou escura. Voltou. Bem, mas se você quiser, tá, e não tiver como adquirir esse, não tem problema, pode ler a versão que você tem aí. Eu vou liberar agora, gente, a atividade do fichamento de leitura do livro, que nós acabamos de comentar, e é lógico que, se alguém não leu direito, não terminou, não vai conseguir responder tudo. O que não conseguir responder, não responde, tá, gente? É como seria uma atividade na escola. Se a professora passa uma atividade, você não sabe, vai ter questões que você não vai responder, você vai chutar, você vai botar qualquer coisa igual, tá? Então, se alguém fosse aqui me perguntar, é para eu fazer mesmo eu não tendo lido? É. Marque qualquer coisa, coloque que você não leu, tá? Enfim. Mas vamos todos fazer. Espera aí que eu já vou liberar. Só um minuto. Gente, agora. Agora vai dar para eu liberar. Eu vou dar de 15 a 20 minutinhos para vocês fazerem, vai ser tempo suficiente, tá? Quem for terminando antes, aguarda. Me avisa no bate-papo, terminei e aguarda. Podem começar. Gente, só um aviso importante. Essa é uma pergunta fixa sobre o autor e o ilustrador. Se a obra não tem ilustrador, só tem autor, ou seja, só tem a contação da história, é só o autor mesmo. Você só coloca um. Na obra que tiver, que eu passar, tanto o autor quanto o ilustrador, aí vocês colocam o nome do ilustrador, tá bom? Então, nesse caso, só vai ter o nome do autor, certo? Quem terminou, aguarda um pouquinho, tá, gente? Eu vou falar rapidinho sobre essa atividade que vocês estão fazendo, já, já. Terminou, só avisa e aguarda. Gente, vou precisar retomar. Tem alguém ainda fazendo?
Me digam aí, me deem um norte. Já passamos aí 1 minutinho depois que o tempo acabou. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês, vamos lá, é que vocês não vão receber essa correção agora, porque tem algumas questões que são abertas. E aí eu vou atribuir a pontuação ainda. Eu vou ler o que vocês responderam para atribuir a pontuação, tá? A gente só consegue ver a pontuação geral aqui da parte fechada, beleza? Todas as questões totalizam 16 pontos, porque mesmo as abertas, que eu vou aqui para elas, para que vocês possam ver comigo, tá? Essas daqui não tem pontuação nenhuma, né? Você lê o livro todo, qual é o seu nome e sua turma. Tanto é que não tem, primeiro quesito não tem nada, tá? Então, essa é só sem pontuação, ela só está aí constando para você responder, para eu saber. Mas, começa a contar a partir daqui. Nome do livro, vale 1 ponto. Autor e ilustrador, que nesse caso é só autor. Nome da personagem principal, certo? Então, a atividade começa a valer, a contabilizar os pontos a partir do primeiro quesito, naturalmente, certo? Eu quero aproveitar que eu estou falando sobre isso, dessa atribuição de pontos que eu ainda vou fazer, então ninguém recebeu as respostas ainda, não está liberada para ninguém, tá? Está aparecendo aí que vocês tiraram 0, mas ninguém tirou 0, que já enviou, é porque eu vou ainda liberar a pontuação. Eu quero aproveitar para dizer para vocês que eu tive um probleminha com o gabarito dessa atividade aqui, ó, que vocês fizeram na aula passada. Eu disponibilizei o gabarito, tá? Tentei liberar para vocês e tive um probleminha no sistema, por isso que vocês ainda não receberam, tá? Mas eu não estou esquecida, tá até aqui na minha agenda, de eu voltar para essa atividade aqui, porque eu fiz esse trabalho e ele não funcionou. Foi a primeira vez que isso aconteceu, então eu estou justificando porque vocês ainda não receberam a pontuação dessa atividade aqui, que foi aplicada na última aula, no finalzinho da aula, tá bom? Quando eu liberar as 2 atividades amanhã, que é essa daqui que vocês estão pendentes de receber, e essa daqui do Alto da Compadecida, que já vai ser liberada amanhã, eu coloco aquele aviso que eu sempre coloco no WhatsApp. Atividades de fichamento de leitura e da interpretação de texto da aula retrasada, liberada. Aí vocês vão receber o ok e vocês podem consultar pelo e-mail, tá bom? Então, é só para dizer para vocês que eu estou até com ela aberta aqui, e ela, mesmo dizendo o total de pontos, ela está dando que está sem resposta nenhuma, mesmo eu vindo marcar as respostas, ele não está aceitando as respostas. Aí eu tive que fazer um novo arquivo, botar as respostas de vocês para o novo arquivo para poder ajustar. Então, eu estou explicando o que foi que houve, tá? E aí, essa atividade aqui, que a gente deveria fazer, né, a correção hoje, eu não vou conseguir fazer por conta dessa inconsistência do sistema. Mas assim que eu liberar a correção, na próxima aula, a gente já fica com uma correção a mais aí, tá? Que vocês podem tirar as dúvidas. Porque todas as atividades aqui no curso, a gente tira as dúvidas, beleza? Então, pendente essa e a que vocês acabaram de fazer, que eu tenho que ler uma por uma, não dá para fazer isso agora, tá? Senão eu interrompo a aula. Beleza? Tudo tranquilo por enquanto? Tudo certo? Podemos continuar? Beleza, Davizinho está terminando? Foi. Beleza, Davi, massa. Tá. Gente, a gente vai voltar para o nosso querido slide, amado slide, tá? Eu vou colocar esse slide que a gente está trabalhando mais uma vez hoje, na agenda de hoje, para facilitar para vocês, tá? E a gente deu, na aula passada, a gente foi até o assunto de variações linguísticas. Inclusive, foi passada atividade de variação linguística para vocês, a gente citou alguns exemplos aqui. Então, se alguém ainda não entendeu muito bem, precisa revisitar o conteúdo, revisita o conteúdo vendo o material, eu tenho dito isso em todas as aulas, e assistindo a aula novamente. Professora, eu assisti a aula novamente sobre esse assunto da aula passada. Eu li o material cheio de exemplos e ainda assim eu estou com dúvida nisso, nisso e nisso. Então, vocês podem trazer essas dúvidas, tanto para a sala de aula, nesses nossos encontros, como no Classroom e no WhatsApp, tá? E lembrem que a gente só aprende quando a gente identifica, né? A gente entra em contato com o assunto, identifica que não está entendendo e leva essa dúvida para o professor,
É assim que acontece o processo de aprendizagem. Hoje, a gente vai entrar nesse assunto aqui de intertextualidade. Vai ser o primeiro deles que a gente vai ver, né? Tem outros que a gente vai passear aqui, vai trabalhar, mas esse é o primeiro. Quero lembrar para vocês, tá? Que esse assunto desse slide é bem extenso. A gente vem estudando esse slide, gente, desde o início de fevereiro até, porque a gente vem estudando partes desses assuntos, né, de linguagens. Só para vocês relembrarem aqui, eu estou subindo, a gente estudou o que é linguagem verbal e não verbal e mista, a gente focou na interpretação de linguagem não verbal, a gente estudou as diferenças entre norma culta, né, e as variedades informais. Então, a gente viu que era a linguagem coloquial, a gente fez algumas interpretações disso em tirinhas, ou seja, a diferença entre linguagem formal e informal. A gente passeou aí pelo universo das gírias, que faz parte da linguagem informal, o que é a linguagem vulgar, né? Que é uma palavra que é considerada de baixo calão, é uma palavra que tende a ferir o outro, a magoar o outro, são os palavrões, por exemplo, tá? A gente viu que é conotação e denotação, e a gente entrou nas variações linguísticas. Tem um monte de exemplos, gente. Esse material, ele é bem rico por conta disso, tá? Porque a ideia dessa construção desse novo material que eu criei para vocês é que vocês tivessem a oportunidade de visualizar isso em vários tipos de texto. Então, não deixem de estudar. Hoje, eu só estava relembrando, a gente entra em intertextualidade. Todo mundo acompanhando, posso prosseguir, gente? Tudo certo? Massa. E o que danado é intertextualidade, tá? Intertextualidade é a relação entre textos. Gente, se a gente for parar para se aprofundar em intertextualidade, a gente vai ver que a nossa comunicação ela é quase que toda intertextual. Porque nada do que a gente fala hoje, a gente inventou. A gente leu em outros textos, a gente ouviu dos nossos pais, a gente ouviu dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos tios, e a gente reproduz para outras pessoas da nossa forma. Então, é como se a gente tivesse nesse emaranhado de textos. Vocês me escutam falar sobre intertextualidade, e aí, de repente, um amigo da escola, quando vocês estiverem trabalhando intertextualidade, vai perguntar, olha, tu sabe já o que é isso? E tu vai dizer, sei, intertextualidade é isso e isso. Vocês já estão passando um texto que eu repassei para vocês, que não é meu, que eu li na gramática. Então, a gente está sempre criando diálogos entre textos. Se a gente for pensar assim no dia a dia, na rotina, tá? Mas, na prática, nos textos, a intertextualidade é essa relação, né, dimensão, quando eu estou num texto e eu menciono outro. Então, se eu estou num texto falando sobre histórias em quadrinhos, e eu cito um gibi de Maurício de Souza específico, de uma edição de número 190, esse momento que eu sinto isso, e que eu digo o que é que vai acontecer lá nessa história em quadrinhos, eu estou criando um processo intertextual. Eu estou criando o meu texto falando sobre história em quadrinhos e citando outro. Isso é que é um processo intertextual, tá? Então, esse diálogo entre esses textos, que a gente vive fazendo, quando eu chego para Davi e digo, Davi, não faz isso errado, não. Aí Davi vai dizer, por quê? Eu digo, porque eu ouvi da minha mãe que isso não é bom, porque aconteceu assim, assim na história que ela me contou. Isso que eu estou passando para Davi é um processo intertextual. Eu ouvi da minha mãe uma história e agora eu estou passando para Davi. Dentro do meu texto, da minha fala com Davi, eu trago a fala da minha mãe. Tá dando para vocês entenderem, gente? Massa? Tá. Então, a gente vive nesse processo intertextual constante. Como é que a gente identifica isso num texto escrito? Esse texto vai estar se relacionando com outro, ou vai ter uma citação de um autor, ou de uma parte de uma obra, enfim, tá? Vamos conhecer, então, esses processos intertextuais. A gente tem aí um quadro famosíssimo, que é a Mona Lisa, e no processo intertextual a gente tem, ó, gente, a Mônica, né? Tem até um outro aqui, ó, também, né? A Mona Lisa aqui no Nordeste. Então, esses quadros que a gente está vendo agora, tanto da Mônica como da Mona Lisa no Nordeste, é um processo intertextual com o quadro original de Mona Lisa, que é esse aqui. Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, no momento que eu estou falando de um assunto, que agora é intertextualidade, interrompam, levantem a mão, falem, coloquem no bate-papo,
Beleza? Bem, e tem esse aqui também, né, que eu faltei mostrar. Também é um processo intertextual. Todos essas Mona Lisas que eu mostrei, estão num processo intertextual com a obra original, tá? A gente tem também aqui os Simpsons, né? Um retrato aí dos Simpsons representando o texto. Porque lembrem, gente, que texto não é só escrito, não. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês são textos não verbais. Esse assunto está nesse próprio slide e a gente já trabalhou. Tá? Então, esse texto de O Grito dos Simpsons está fazendo intertextualidade, tem correlação com o quadro O Grito, que é de 1893. Certo? Um outro exemplo, a propaganda abaixo te lembra algo? Aí tem horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Tá fazendo menção a quê? Está fazendo um processo de intertextualidade com o quê? Com o filme Tropa de Elite. Então, intertextualidade é sempre quando, num texto, a gente encontra menção a outro ou a outros. Isso, por exemplo, que a gente está estudando, é extremamente comum nos textos dissertativos que vocês vão escrever. Vocês vão usar textos, partes de texto de outras pessoas para comprovar a tese de vocês, que é a opinião. Então, vocês vão citar, que a gente vai ver também o que é citação diretamente. A citação é um tipo de intertextualidade. Você vai citar um autor, o que é que ele falou sobre algo dentro do seu texto. Então, além de ser uma citação, é um processo intertextual. O seu texto dialoga com o outro. Por enquanto, intertextualidade legal. Eu vou passar uma atividade depois sobre isso, tá, gente? Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter a oportunidade de exercitar, que é sempre muito importante. Né? Na teoria, quando eu estou explicando, vocês estão entendendo, aí depois fica tudo confuso, porque são muitos termos, então é interessante que vocês façam a atividade. Bem, aí a gente vai passar agora para alusão. O que é alusão? Tá? Alusão é uma espécie de uma referência que a gente faz, né, sobre outro texto, mas é uma referência, gente, não é uma citação direta, tipo, tal autor falou isso, isso e isso, não. Uma alusão é uma citação indireta. É a mesma coisa de uma citação, só que é de maneira indireta. Olha o exemplo. Olha o exemplo da frase, tá? O mais bonito de todos era, sem dúvida, Narciso, meu filho, e não o outro. Então, esse Narciso aí, que é o nome do filho dessa pessoa, está fazendo menção a Narciso, que se achava muito bonito na mitologia, né? Ele se considerava, ele inclusive morreu por conta disso, afogado no rio, né, segundo a mitologia, porque ele se achou tão bonito, se olhando no espelho d'água, né, que tentou se tocar, se pegar, e ele caiu no rio e morreu, no lago e morreu, tá? Então, ele tinha um ego muito, muito grande, né? Ele se achava o mais bonito dos mais bonitos, da pessoa mais linda que ele já tinha visto na vida, e era ele mesmo, tá? Então, esse nomezinho aí, ó, meu filho era mais, sem dúvida, o mais bonito. Então, tá fazendo uma alusão, uma menção indireta a Narciso da mitologia. Então, é uma maneira bem discreta de mencionar um outro texto. Lembrando que tudo isso que a gente vai ver são formas de intertextualidade. Eu primeiro contextualizei o que é intertextualidade e a gente vai ver alguns tipos desses diálogos entre textos que acontecem, tá? Então, depois que a gente entendeu o que é intertextualidade, voltando, a gente está vendo agora o que é alusão, tá? Então, olhem outro exemplo. Esse computador, sem dúvida, é um presente de grego. Esse termo presente de grego aí, né, ele vai explicar. A expressão presente de grego só faz sentido para quem conhece a história da guerra de Troia. Presente de grego significa um presente que traz prejuízo, que de presente não tem nada. Então, percebam que ele não está dizendo presente de grego, ele não está usando o texto dele para explicar o que é presente de grego. Ele cita, assim, de uma maneira bem... E quem não conhece não vai entender, não vai saber. Isso é alusão, tá? Então, eu posso dizer para vocês assim, vou fazer uma alusão a que minha mãe sempre me disse. Eu vou dizer agora. Vou fazer uma alusão a uma frase que minha mãe sempre me disse. Costume de casa vai à praça.
Eu não vou explicar para vocês o que é isso. Quem não conhece vai ficar, certo, mas isso significa o quê? Mas eu fiz uma alusão, ou seja, eu me referi a algo que a minha mãe sempre me disse, que ela já ouviu de outras pessoas, é verdade. Mas eu sempre ouvi isso, e isso é verdade que eu estou contando para vocês. Então, a alusão é uma menção. Olha o exemplo 2. A grande arte é como labor de joalheiro, ou bem de estatuário, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. As expressões, aí ele vai explicar, labor de joalheiro, é belo, canta no martelo, aludem ao poema Profissão de Fé de Olavo Bilac, com a finalidade de criticar os autores parnasianos. Ah, professora, isso aí foi muito denso para mim, eu nem sei quem são esses autores e tal. Certo, mas tem essa explicação. Então, esses termozinhos que ele está usando aí, nesse texto dele, está fazendo alusão a um outro texto que já existe, que é de Olavo Bilac, uma citação indireta, a gente pode chamar assim, citação indireta. Tá? O termo não seria nem citação, é menção. Isso é fazer uma alusão no seu texto, tá? Ou quando algum texto faz alusão a outro. A citação, eu acho que é um dos que vocês mais conhecem, tá? Porque, de maneira geral, é muito comum a gente ler um texto, por exemplo, que está defendendo uma opinião, que está trazendo uma informação, que tem citações, que é quando elas vêm as piadas, inclusive. Olha as aspas aí, né? Que é a fala de um outro autor naquele texto. Então, a citação é quando um autor acrescenta partes de outras obras na sua produção de texto, tá? Então, essa intertextualidade é conhecida como uma intertextualidade direta, objetiva, clara. Eu aspiei, eu estou lá no meu texto falando sobre a proliferação da dengue em Pernambuco. E aí eu vou citar uma especialista chamada Letícia Veiga, é um exemplo, tá, gente? Que ela é especialista nisso. Então, eu vou citar o que é que ela disse sobre essas epidemias de dengue em Pernambuco. Então, eu estou lá defendendo o meu ponto de vista, né, de que isso precisa ser visto, porque, segundo Letícia Veiga, eu abro as aspas e coloco o que é que ela disse sobre o assunto, que ela é referência nesse assunto, tá? Então, a citação, intertextualidade direta. A alusão é uma intertextualidade indireta, tá? Lembrando que isso aqui tudo vocês vão poder consultar depois, os exemplos e tudo mais. Olha a citação aí, tá? Olha um exemplo de citação indireta. Segundo Leite e Silva, que são os autores, a fala, a escrita e o texto impresso preservam sua importância no processo de construção do ser humano. É indireta porque não vem as piadas. Eu menciono o nome do autor e já coloco a fala dele, tá? Na citação direta, eu faço menção porque eu sou obrigada a mencionar de onde eu estou tirando aquela informação, quando a informação não é minha, quando não sou eu que estou criando aquilo ali, né? Mas aí ela vem as piadas, ó. Conforme Santana, que é o nome do autor, 2004, página 21, aí aspas, o importante é que haja ensino e, consequentemente, aprendizagem. Então, basicamente, as regrinhas que ele está colocando aí, que vocês vão ver depois com calma, mas que é isso que eu estou explicando, na indireta, eu boto isso dentro do meu próprio texto, citando o autor. Segundo Monteiro Lobato, as crianças devem, é indireto, segundo Monteiro Lobato, as crianças devem fazer assim, assim, assado. Ou, segundo Monteiro Lobato, no livro tal, aí, aspas, aí é direta. Eu estou literalmente pegando o jeito que ele escreveu, igualzinho do livro, e colocando lá, por isso que está entre aspas. E na indireta, eu pego a informação daquele autor e coloco com as minhas palavras, só dizendo que foi ele. Tá? Então, segundo Leite, a fala, a escrita e o texto impresso, porque Leite e Silva aí, que são os autores, eles falaram sobre isso. A pessoa está falando da forma dela sobre o que o outro falou. Vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem a citação indireta eu explicando agora. No nosso dia a dia, a gente faz muito isso. Davi chegou para mim e disse assim, professora, deixa eu ver, professora, Davi me trouxe uma fofoca, tá? Tu sabias que Joaquim faltou 2 dias de aula porque ele foi ao cinema? É um exemplo, tá, gente? Estou inventando qualquer coisa aqui, pegando o nome de vocês, uma fofoca. Aí eu escuto isso, massa, né? Aí eu vou para Luiz, chego para Luiz, que a gente é amigo, e digo assim, Luiz, deixa eu te contar uma coisa. Tu estás sabendo
que, segundo Davi me contou, eu tenho que mencionar de quem é, né? Está sabendo que, segundo eu ouvi de Davi, Joaquim, não tem Joaquim que não veio 2 vezes para a aula? Olha a forma de dizer a mesma coisa, só que Davi disse, Laís, tu sabias que Joaquim faltou 2 vezes a aula para ir ao cinema? Joaquim faltou 2 vezes a aula para ir ao cinema. Eu pego essa informação e falo com as minhas palavras, do meu jeito, a mesma informação. É isso que é indireto. Então, eu digo, Luiz, Davi me contou que Joaquim, nesses 2 dias, não tem a terça e a quarta aqui do colégio, ele não veio, sabe por quê? Sabe o que, é que ele estava fazendo? Olha a forma como eu estou contando, a mesma coisa. Sabe o que, é que ele estava fazendo? Ele foi para o cinema. Ele disse que a mãe dele... E ainda mais na fofoca tem essa história, né? A gente escuta uma coisa e sempre acrescenta um pouquinho mais. Então, a gente vive muito nessas falações de citações indiretas. A gente escuta de uma pessoa, a gente pega essa informação e quando a gente vai passar para outra, a gente fala com as nossas palavras. Mesmo dizendo, olha, foi Davi que me disse. Olha, foi a professora que explicou. Olha, foi minha mãe que disse aquilo ali. Tá? Então, a gente usa muito a citação indireta no coloquial, no dia a dia, tá? Para contar para alguém algo que a gente já escutou de outra pessoa. A gente não fala exatamente com as mesmas palavras que a pessoa contou. A gente diz quem foi que contou, mas a gente fala do nosso jeito. Isso é a citação indireta no texto, por exemplo. A pessoa vai pegar a citação de um autor de referência, mas ela vai pegar aquela citação e transformar nas palavras dela, para ficar mais simples. Então, Leite e Silva disse que a fala e a escrita de um texto impresso deve ser feita assim e assim. E lá no texto de Leite e Silva, está lá as modalidades da fala e da escrita, num texto escrito à mão. Eu estou dando um exemplo, gente. Ela está querendo dizer a mesma coisa que eu disse, só que eu simplifiquei, eu trouxe para a minha linguagem, citando que foi ela que disse. Está muito confuso ou está dando para entender? Eu estou tentando usar exemplos do dia a dia para ficar mais fácil, tá, gente, para vocês, porque a gente faz muito isso. Só que é lógico que o que a gente está estudando para observar em textos escritos, formais. Eu trago a informalidade da língua para vocês pensarem que a gente faz isso o tempo todo. Tá? Se eu fosse usar na minha fala o discurso direto, se eu fosse usar na minha fala a citação direta de alguém, eu teria que, por exemplo, chegar para Célio e dizer, Célio, Pietra falou. Aí, quando eu fosse dizer para Célio, eu teria que dizer igual Pietra me contou qualquer coisa. Que Carol não compareceu ao último evento. Célio, Pietra falou. Aí eu vou falar igual, para ser uma citação direta. Igual eu ouvi o que ela me escreveu. Carol não compareceu ao último evento. Eu teria que falar igualzinho. Eu não podia falar do meu jeito. Está fazendo sentido o que eu estou explicando, gente? Me digam aí que isso é importante. Tá? Beleza. Vamos lá, continuando. Então, a gente viu até agora, tá? Intertextualidade, e a gente está vendo modalidades de intertextualidade, que é a intertextualidade, diálogo entre textos, certo? Menção dentro de um texto a outro ou a outros textos. E aqui tem uma série de exemplos. Aí a gente viu a alusão, que é um tipo de intertextualidade bem direta, que a gente cita assim uma palavra, né? Ou um termo que faz referência a algo, e esses interlocutores teriam que conhecer essa palavra, esse termo, para poder compreender. Isso é uma alusão, tá? É uma menção que é feita de maneira vaga, não tão objetiva, não tão clara, certo? Aí a gente viu agora a citação, que é um dos mais comuns que a gente encontra em vários textos, né? Quando a gente vai ler um texto informativo na internet, por exemplo, né, falando sobre a pandemia, sobre o coronavírus especificamente, e muitos desses textos a gente viu falas de Drauzio Varela, que é um médico muito conhecido aqui no Brasil, né, nas mídias, ele está muito nas mídias sociais, na mídia televisiva, falando sobre essas doenças. Então, nesses textos que a gente leu, provavelmente, tinha lá, segundo Drauzio Varela, aí vem uma citação, tá? Então, agora a gente vai ver a epígrafe. O que é epígrafe? Epígrafe é o acréscimo de um parágrafo ou frase que se relacione com o texto que a gente vai ler, tá? E normalmente se encontra no início desse texto. Gente, quase todos os livros têm um epígrafe, tá?
Deixa eu ver aqui se esse Os Miseráveis tem. Tem a dedicatória, né? E vem um epígrafezinho, é uma frase, né, que nos faz refletir, que se relaciona. Ó. Esse não tem, que é uma tradução também, né? Deixa eu ver se realmente não tem, tá? Muitos livros têm. Esse não tem, tá? Esse livro dos Miseráveis que eu estou aqui, nessa versão, nessa adaptação, não tem, tá? Mas vamos ver exemplos, né? Que é o que é mais importante. Eu coloquei aqui para vocês visualizarem comigo. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Tá. Então, aqui, ó, um livro de Augusto dos Anjos, que é um poeta, tá? Ele bota assim, dentro de toda alma existe a prova de que a dor, como um dardo, se renova quando o prazer barbaramente a ataca, tá? Então, é uma frase, é uma reflexão que vai ter, que quer trazer ali alguma reflexão sobre o que vai ser colocado depois, sobre aqueles poemas, no caso de Augusto dos Anjos, tá? Uma epígrafe de Clarice, no texto de Clarice Lispector, né, num livro. Também me surpreendo, os olhos abertos para o espelho pálido, de que haja tanta coisa em mim além do conhecido, tanta coisa sempre silenciosa, tá? Então, essa epígrafe aqui está no livro de Clarice Lispector, no início do livro de Clarice Lispector, que se chama Perto do Coração Selvagem. Então, eu acho que em algum momento vocês já leram algum livro que tem essa mensagenzinha, né? Essa frase, esse trecho, que é o que abre a leitura do livro. Observem nas outras leituras que vocês vão fazer. Olha a outra epígrafe. Quem tem por que viver é capaz de suportar qualquer como viver. Você pode viver de qualquer jeito, se você tem um porquê, um objetivo, né? Uma finalidade em viver, uma felicidade em viver, você aceita o que vier. Você é capaz, aceita no sentido de ser capaz de suportar. Então, esse é um epígrafe que está no início de um livro e é uma epígrafe de Nietzsche, tá? De um filósofo. Bem, então, isso é que é epígrafe. Gente, o nosso horário já está bem adiantado, tá? Já passamos aí da metade da aula, eu preciso interromper, a gente falta quase nada para terminar esse slide, deixa eu só mostrar isso para vocês, eu vou disponibilizar esse slide aqui novamente hoje no nosso Classroom, na agenda de hoje, para facilitar, tá? A gente falta estudar paráfrase e paródia, só esses dois. Mas, de fato, eu preciso dar um tempo para vocês respirarem, porque senão vocês não absorvem, isso é comprovado cientificamente, se o aluno passar, qualquer aluno que seja, horas a fio estudando, vai chegar um momento que ele perde o conteúdo, né? Porque ele viaja, porque é cansativo. Então, eu vou dar uma pausa para vocês respirarem e na volta a gente retoma com literatura, beleza? 10 minutinhos, são 6h37, 6h47 a gente volta. Até já. Gente, vamos retomar. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Voltem aí devagarzinho. Voltem, voltem, voltem. Estou só aguardando. Boa, Célio. Célio já voltou. Quem mais? Quem mais? O que é que vamos fazer agora? Eu primeiro vou apresentar para vocês como é que vai funcionar o nosso trabalho de estudo de literatura, tá? Eu acho que Lelezinha e tanto Lele, Célio e Davi lembram, né, o que é o Padlet, e eu vou apresentar para os outros e como é que vai funcionar, tá? Essa nossa interação, como é que vai ser o passo a passo. Mas, antes disso, eu quero mostrar para vocês que tudo que a gente vai fazer agora, eu já disponibilizei os links para vocês no nosso Classroom. Então, esses Padlets, que é uma espécie de uma plataforma interativa que a gente vai usar para estudar literatura,
tá? Os Padlets e seus respectivos links estão aqui no Classroom já. É só clicar e colocar a senha para poder entrar. Tá? A senha também está aqui, escrita para vocês. Senha F2 2023. Certo? Tanto o Padlet de textos e pré-textos, que eu vou explicar, quanto o Padlet de letramento literário. Certo? Vou mostrar o que é isso, gente. Para quem está aí pensando ainda, o que é isso, não conheço, não sei como é que vai funcionar, vou mostrar. Depois é só, do que eu explicar, é só clicar no link aí para seguir com os estudos que a gente, e as trocas que a gente vai fazer literários. Certo? Bem, vamos lá para o Padlet, o primeiro Padlet, que é esse aqui. Vamos lá. Esse Padlet se chama, dessa plataforma aí, se chama Textos e Pré-textos. O que eu quero que vocês coloquem aqui nesse primeiro momento? O que vai para casa? Isso aqui que eu vou explicar agora vai para casa. Eu quero que vocês pensem num texto que vocês gostam muito, tá? Que seja um texto literário. Vocês vão entender melhor já já o que é um texto literário, né? Ou seja, um texto que conte uma história, ou uma história para quem gosta aí de mistério, terror, ou um romance para quem gosta. Uma história, gente, não é um livro, não, uma história. Tá? Um conto, um mini conto, enfim. E aí vocês vão publicar essa história aqui, tá? É bem simples. Eu publiquei a minha, tá? O texto que eu quis compartilhar com vocês é um poema, um texto literário, de Fernando Pessoa, chamado Para Além da Curva da Estrada. A gente vai trabalhar esse texto ainda, vocês vão entender o conteúdo e por que eu gosto tanto. Tá? Vocês vão ver por que eu gosto, eu vou explicar, tá? E cada um de vocês, isso vai como atividade de casa, vai estar na agenda, vocês vão publicar um texto só, tá? Então, vamos supor que Letícia escolheu uma crônica. Luiz escolheu uma fábula que ele gosta muito, ele escuta essa fábula desde pequeno, ele já leu muito essa fábula, ele gosta, do leão e do ratinho. É um exemplo, gente. Professora, eu não consigo pensar em nenhum texto assim que eu gosto muito, assim, que eu lembre que eu gosto muito. Pesquise. Pesquise textos de fábulas. Qual é o gênero que você gosta muito? Você gosta de fábula? Você gosta de conto? Você gosta de crônica? Né? Você gosta de piada? Lembrando que para entrar piada aqui nesse universo, tá, gente? Presta atenção. Tem que ser uma piada que não tenha um linguajar vulgar, uma linguagem vulgar, tá? Que não tenha aí menção que não tenha palavrões, obviamente, né? Que não tenha menção a nada relacionado a pornografia ou algo do tipo. Isso aqui, eu estou reforçando isso porque eu acho importante, tá? Mas se for uma piada mais leve, não tem problema. Tá? Pode ser, a gente vai analisar esse texto também, esse tipo de texto também, certo? Certo, professora, beleza. Então, para eu entrar nessa página aí, eu vou lá no Classroom e clico no link lá do Padlet, né, onde tem textos e pré-textos, certo? Certo. Depois que vocês entram aqui, a coisa mais simples do mundo é vocês publicarem. Eu vou mostrar agora, prestem atenção. Quando vocês entram, vai ter um íconezinho indicando um mais, que é rosa, aqui embaixo, ó, gente. Acompanhe minha seta, aqui, meu mouse, uma seta aqui embaixo que vai se transformar num lapisinho, ó. É muito simples, gente, muito mais fácil do que mexer em rede social, isso aqui, tá? Então, você vai nesse lapisinho e vai publicar alguma coisa. Você vai selecionar para abrir essa caixa que vocês estão vendo aí, tá? Então, por exemplo, Lelê escolheu o leão e o ratinho, tá? Quem escolheu o leão e o ratinho foi Lelê, que ela gosta muito dessa fábula, gente, isso é só um exemplo. E o leão e o ratinho. Eu vou botar o leão e o rato. Vou botar com letra maiúscula, porque lá no texto do leão e o rato está com letra maiúscula, tá? Beleza. E aí, Lelê vai procurar esse texto por aqui mesmo, pelo Padlet. Ela não precisa sair, não. O Padlet já dá acesso a YouTube, a links da web, de sites e tudo mais, tá? Então, Letícia vai colocar aqui, ó, que ela vai procurar o que é que ela quer, né? Nesse caso, ela quer achar esse texto do leão e o rato. Então, ela vai buscar aqui, ó, o leão e o rato. É bem simples, gente. Tem como carregar imagem, é bem simples mesmo, bem intuitivo. O que é que eu quero que vocês façam? Que vocês coloquem o texto
um texto literário que vocês se identifiquem, que vocês gostem. Quem já conhece um, já publica esse. Quem não conhece, faz uma pesquisa para publicar um que gosta. Tá? A ideia é que você coloque um que você gosta. Então, ó, o leão e o rato. Aí apareceu aqui, ó, a fábula. Tá vendo a fábula infantil, o leão e o rato? Então, essa daqui é onde tem a história mesmo, o leão e o rato. O leão e o rato, um leão adormecido no seu covil. Então, eu vou colocar isso aqui, como se Lelê estivesse publicando, gente. Não sou eu. É só um exemplo, tá? Então, Letícia vai colocar ao lado do nome da fábula, que foi ela que selecionou. Então, por Letícia Veiga. É ela que está publicando. Por que é importante que vocês coloquem o nome de vocês ao lado do título? Porque vocês podem entrar no computador, no Padlet, né? Entrar pelo computador que vocês estão no Padlet, e o computador que vocês estão pode estar logado o e-mail da mãe de vocês, do pai. O Gmail desse computador aí pode estar em outro nome, que não são vocês. Então, é importante, para eu saber quem é que está publicando, que vocês coloquem ao lado quem é. Feito eu botei, ó, para além da curva da estrada, por Laís Ribeiro, sou eu. Eu sei que vocês conseguem ver, porque em cima fica a professora Laís Ribeiro, porque eu estou logada no meu computador. Mas o de vocês pode não ser assim. Então, Célio, por exemplo, pode entrar com um rostinho aqui, fica o rostinho de Patrícia, que é a mãe dele. Então, para eu saber que foi Célio que fez aquilo ali, para eu não me confundir, ao lado ele vai botar por Célio. Tá? Então, fica também fácil dos outros colegas, porque isso aqui, gente, quando vocês publicarem, todo mundo dessa sala aqui vai conseguir ver, tá? Então, eu vou publicar, tá, gente? Como se tivesse sido Letícia Veiga que tivesse publicado esse texto aqui, certo? Depois, quando a gente for analisar esse texto juntos, eu aqui vou clicar junto com vocês no site que vocês colocaram aqui e vou ler com vocês, ó, o leão e o rato. Aí eu vou ler o texto, tá? No caso do meu, eu coloquei um vídeo, tá? Eu preferi colocar um vídeo, certo? Então, deixa eu clicar aqui para vocês verem. Ele já vai direto para o YouTube, porque eu selecionei o link do YouTube. E vai ter uma pessoa falando. Deixa eu habilitar o som para vocês. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei. Eu estou abrindo o vídeo, gente. Para além ficar da mais curva fácil da vocês estrada, visualizarem. talvez haja um poço, e talvez um castelo, e talvez apenas a continuação da estrada. É só um exemplo. Todo mundo conseguiu ouvir e ver, gente? Me dá um legal aí, por favor. Sim? Beleza. Então, eu vou apagar aqui essa publicação que não foi Letícia que fez, tá? Eu vou excluir. Certo? Professora, na hora que eu fiz a publicação, deu uma coisa errada. É só ir nesse íconezinho aqui de cima, ó. Você vai conseguir fazer isso na sua publicação e você exclui a publicação. Bota aí, excluir publicação, na sua, tá? A parte boa do Padlet, gente, é que como ela é uma plataforma interativa, a gente consegue, por exemplo, eu vou ter acesso ao texto que Letícia publicou. E aí eu tive interesse, comecei a ler, achei muito legal. E aí eu vou comentar, vou colocar estrelas, ó, vou dizer, gostei desse texto de Letícia, é um exemplo, eu vou colocar 5 estrelas para ela. Estou colocando no meu para vocês visualizarem. Eu vou poder comentar embaixo o que é que eu achei. Tá? É como um Instagram, tá? É como um Instagram, só que aqui é um Instagram literário para a sala do F2.2, para que a gente possa interagir e ficar dentro desse universo dos textos que a gente vai trabalhar. A ideia é essa, certo? Vou remover aqui minha avaliação. Então, é isso. Como atividade de casa, já vai esse Padlet para todo mundo fazer. Isso vai estar na agenda. Certo, gente? Eu vou colocar, inclusive, uma data. Porque se eu deixo solto assim, muitos de vocês nem estão fazendo, tá? As atividades. Então, seleciona um texto que goste muito, pode ser qualquer texto literário, que não seja um texto de informação. Não é um texto, gente, passando uma notícia, explicando nada, não. Um texto literário, que tem uma história e tal, tá? Também não seja tão extenso assim. É interessante que não seja tão grande assim, para que a gente dê conta de avaliar juntos e ler juntos depois, tá? Então, esse é o primeiro Padlet. Alguma dúvida com relação a ele, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Beleza. Outro Padlet que a gente vai trabalhar, e um dos mais importantes para os estudos literários, o outro é também, mas esse é essencial, é o Padlet
inicial que vocês vão trabalhar, porque a gente vai evoluir nos estudos de literatura. A gente vai trabalhar um pouco de literatura aqui no Padlet e depois nos nossos PDFs e outros materiais. Então, esse primeiro contato que vocês vão ter com a literatura, alguns aqui já tiveram comigo, porque já estudaram, mas os outros que nunca estudaram, é fazer um letramento literário, é entender o que é literatura, o que é uma linguagem literária e não literária, tá? Então, esse Padlet aqui é para vocês, na verdade, não é para vocês publicarem nada de caixinha, né, feito vocês vão fazer no outro. Esse aqui é para vocês interagirem com as publicações que eu coloquei, tá? Então, por exemplo, hoje a ideia é que vá para casa esses 4 primeiros quadros aqui do Padlet, ó. Esses 4 primeiros aqui que vocês estão vendo, tá? Que é o azul, o preto, o vermelho e o verde. Vocês vão ler o que está sendo pedido, vão assistir aos vídeos que eu carreguei aqui, certo? E vão responder, vão interagir no comentário de acordo com o que eu peço. Por exemplo, no primeiro Padletzinho, no primeiro quadro, perdão, Padlet não, no primeiro quadro eu coloco assim: assistam ao vídeo abaixo sobre o que é literatura. Ao final, deixem um comentário dizendo se vocês entenderam a diferença, perdão, entenderam o que é literatura e comentando o que foi que vocês entenderam. Sim, entendi, para mim literatura é isso e isso, de acordo com o que eu assisti. Cada um vai colocar do seu jeito, tá? É só apertar, gente, aqui no balãozinho, igual rede social. Eu estou explicando o básico do básico, porque é uma ferramenta nova, mas eu sei que vocês dominam muito tecnologia de uma maneira geral, tá? O segundo quadrinho aqui tem um vídeo falando sobre textos literários e não literários, vocês vão assistir e depois vocês vão comentar dizendo com as palavras de vocês o que é que vocês entenderam dessa diferença. Então, em cima de cada quadrinho tem dizendo o que é para vocês fazerem. Vocês podem avaliar também, certo? A ideia é essa. Esse quadro aqui de letramento literário, ele é das 2 turmas, o F2.1, que são os alunos mais novos, que também estão fazendo letramento literário, que é só o que eles vão ter de literatura. Vocês é que vão estudar literatura mais profunda comigo durante o ano, né? Então, é para os dois. Para as 2 turmas. Então, vocês vão ver comentários de outros alunos que não fazem parte dessa turma, eles fazem parte da turma da tarde, tá? E eles são mais novos, certo? Eles são de 6º e 7º anos, mas eles também vão interagir aqui. É bom que vamos interagir todos juntos, né? No mesmo quadro aqui, vão ser mais pessoas interagindo. E esse aqui que eu quero comentar, o vermelhinho, ele é para que vocês compartilhem o nome de um livro e de um autor que vocês gostam muito, que vocês gostam profundamente. Eu pedi, na verdade, que vocês comentassem o nome de um livro e de um autor aqui, que pode ser mais de um, caso vocês queiram, que vocês leram pela primeira vez e vocês gostaram muito. Tá? Então, tentem pensar aí, vocês depois, num livro assim, num livro da sua vida até hoje, que você diz assim, poxa, esse livro eu gostei, eu até nem gosto muito de ler, mas teve um livro que é tal, que eu gostei muito, eu queria que outras pessoas conhecessem. É esse livro que eu quero que vocês postem aqui, não é qualquer livro. Não é, vou citar aqui qualquer um, Alto da Compadecida, que a gente leu aqui mesmo. Você pode citar também, gostei muito da Alta Compadecida, um livro que eu li recente, se for o caso, tá, gente? Você não precisa ter gostado desse livro, é só um exemplo. Mas é muito importante que vocês compartilhem, porque a gente vai fazer desse momento aqui um momento de indicação também, para que outras pessoas, os outros colegas vão poder ver os comentários de vocês e vice-versa, né? E a gente vai fazer aqui uma grande troca de indicações de livros, tá? E para casa, como eu disse, vão esses 4 primeiros quadrinhos, eu vou passar tudo isso no Zap para vocês. Tudo isso vai estar na agenda, não se preocupem, tá? Esse verdinho aqui, vocês vão escutar essa letra dessa música aqui, a letra da música está aqui embaixo, a letra em si, e a música está aqui em cima, é só clicar. E aí vocês vão compartilhar também aqui, vão comentar o que é que vocês entenderam dessa música. Aí eu até coloquei, se vocês escutarem mais de uma vez e lerem e não entenderem nada, vocês podem pesquisar. É uma letra de música muito importante e a gente vai falar sobre tudo isso. Tudo isso que eu estou passando, a gente vai comentar um por um. A ideia é essa. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter esse letramento literário, ou seja, entender o que é literatura, de onde ela vem, para que ela serve, por que a gente estuda literatura,
o que é a linguagem literária e por que o texto literário se difere do não literário, quais são os gêneros literários, não é gêneros textuais não, que a gente já estudou, são os gêneros literários. Então, dentro do ramo da literatura, tá? Então, tudo isso a gente vai ver no primeiro momento, antes da gente entrar no estudo de literatura profundo, que é o estudo das escolas literárias. Vocês vão entender melhor também já já. Tranquilo essa parte dos Padlets? Tive dúvida, professor. Eu entrei no Padlet e botei a senha, mas eu tive dúvida na hora de alguma coisa de interagir lá. Mensagem no Zap. Ou mensagem no Classroom, na agenda de hoje. Beleza? Bem, explicado isso dos Padlets, a gente vai, né, gente, para o nosso quadro, para trabalhar os assuntos em si. Porque lá o Padlet é momento de interação, que eu vou passar um vídeo, eu vou colocar uma música, eu vou liberar um texto para vocês comentarem. Então, é um momento de troca e de análise de texto em si. É isso que a gente vai fazer no Padlet. Aqui, agora, a gente vai ter aula mesmo sobre letramento literário, tá? Esse link aqui desse quadro que eu estou compartilhando, eu vou liberar já já lá no Padlet, tanto para vocês dessa turma, quanto para a turma da tarde, que também está estudando o mesmo assunto, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo, essas imagens que eu vou explicar, tudo, eu vou liberar esse link desse quadrinho lá. Vocês vão ver lá que é do whiteboard, tá? E vocês vão poder clicar e acessar também para vocês estudarem, se quiserem. Que devem fazer isso, tá? Então, vamos lá. Por que letramento literário? Primeiro, que é importante que vocês entendam, porque vocês vão se letrar, iniciar esses estudos literários, né? Quando a gente está num processo de letramento na escola, a gente passa pelo processo de alfabetização, que a gente aprende quantas letras tem no alfabeto, a gente escreve, grafa essas letras, depois a gente vai entender a relação sobre elas. Quando é que elas se juntam, a gente vai começar a ler e entender essas palavras, aí a gente vai para o processo de letramento. Uma coisa é eu saber quais são, que existe a letra A, B, C. Outra coisa é eu juntar essas letras, formar palavras e entender o que essas palavras significam. Isso é letramento, quando a gente está na escola logo no início, né? Nas séries iniciais. A gente passa pelo processo de alfabetização e de letramento. É quando a gente vai dar significado àquilo que a gente aprendeu. Então, o letramento literário é isso. É a gente se introduzir, dar um mergulho na literatura de uma maneira mais geral, mais ampla, tá? Então, vamos lá. O que é literatura? Literatura, gente, nada mais é, na prática, do que uma arte. Não tem a música? A música é uma arte. Pintura é uma arte. Cinema é uma arte. Desenho é uma arte. Os desenhistas criam arte. Tem um outro que eu ia citar agora, eu esqueci. Pintura, desenho, música, cinema. Eu ia citar um outro agora que eu esqueci. E a literatura, tanto como esses outros que eu citei, é uma arte, só que é uma arte que é feita por meio das palavras, através das palavras, né? Na literatura, a gente se expressa por meio de palavras, na música, por meio das canções, né? Na pintura, por meio das pinturas, naturalmente. No desenho, por meio dos desenhos. E assim sucessivamente. No cinema, por meio dos filmes, da encenação, tá? Então, o primeiro entendimento do que é literatura não é uma disciplina somente. Já sei o que é literatura, é aquilo que a gente estuda na escola. Não, calma. Literatura mesmo é uma arte que busca expressar o belo, o humano através das palavras. É a forma como eu entendo o mundo, eu vou escrever, eu estou criando ali um texto literário, tá? Mas a literatura que a gente estuda na escola, né, que eu estudo isso? E muitos de vocês podem ter parado em algum momento aí, quando eu disse que a gente ia trabalhar literatura, para pensar, por que a gente estuda literatura? A parte mais objetiva que eu poderia dizer para vocês, porque vocês estudam literatura, é porque cai na prova no ensino médio. Sendo bem objetiva e direta, tá? Porque vocês vão ser cobrados, do mesmo jeito que vocês são cobrados em história, geografia, biologia, física, que vocês vão ver, química, matemática, vocês vão ser cobrados também em literatura.
porque na escola ela passa a ser uma disciplina no ensino médio, especialmente. Algumas escolas trabalham literatura já no ensino fundamental, no finalzinho, né? Nos 8º e nos 9º anos. Outras não. Outras só começam no ensino médio mesmo, tá? Então, para que a gente estuda literatura? Vamos compreender porque isso se tornou uma disciplina. Porque a gente precisa entender as pessoas que viviam em outros tempos. Qual é a melhor maneira da gente conhecer essas pessoas que viviam em outros tempos, né? Numa outra sociedade, com outro tipo de cultura, né? Em regiões diferentes da que a gente vive, a maneira mais fácil da gente conhecer o que é que essas pessoas foram, o que é que elas pensaram, como é que elas se relacionavam, é por meio da literatura, dos registros escritos que essas pessoas deixaram. Tá? Então, a literatura que a gente estuda na escola, que vocês vão ver comigo, a gente só está no comecinho, que é o letramento, mas a literatura que vocês vão estudar comigo aqui na escola é uma literatura que procura estudar a história da produção escrita da origem do Brasil, como ele passou a ser chamado de Brasil, né, que essas terras nem sempre foram chamadas de Brasil. Então, a origem de tudo que foi escrito aqui até hoje. Tá? Então, vamos nos situar. O Brasil nunca existiu como sendo Brasil e só. Para a gente entender literatura, é importante que vocês entendam a história, porque o homem é um produto, né, de um contexto histórico e social. Nós, agora, somos produtos de um contexto específico. A gente vive numa sociedade tecnológica, globalizada, em que a comunicação se dá muito por imagens. Olha eu contextualizando para a gente entender a gente mesmo. Né? 50 anos atrás era diferente. As pessoas não viviam assim como a gente vive hoje. Então, é outro contexto. Então, a produção literária vai ser também diferente. Então, vamos pensar aqui. Quando os portugueses chegaram ao Brasil e invadiram o Brasil, porque eles não descobriram nada, eles não precisavam descobrir nada, eles invadiram mesmo, né, para colonizar, para ser dono da terra, que é isso que significa colonizar, se apropriar do que não é deles, e que passou a ser, né, porque eles eram os mais fortes. Quando eles chegaram aqui, tinha os povos originários, que a gente chama, né, hoje, quando eu digo hoje, não, há muito tempo que a gente chama dos índios, né? Os índios, eles eram os povos originários que estavam aqui vivendo a vida deles, com os hábitos deles, com a cultura deles, com as crenças deles. E aí os portugueses chegaram, e quando eles chegaram, eles foram relatar o que eles estavam vendo aqui, o que eles estavam descobrindo aqui, dessa mina de ouro que é o Brasil, né, em fauna e flora, que é uma série de vegetais, de animais, de belezas, né, belezas exóticas, tudo tinha aqui. Inclusive os próprios povos originários, que eram bem diferentes, né? Tinham a parte física bem diferente deles, dos brancos, dos portugueses. Então, eles foram relatar isso, só para vocês entenderem como a literatura começa. Eles foram relatar o que eles estavam vendo aqui. Eles estavam deslumbrados com a nudez do povo originário, né? Chegaram aqui vestidos e os índios estavam todos o quê? Nus. Porque eles não se vestiam, eles só se pintavam. Então, eles foram relatar isso para a coroa portuguesa, né? Para quem mandava lá em Portugal. Para o governo, vamos dizer assim, né? Que nessa época a gente chamava de coroa portuguesa. Então, eles foram relatar. Esse é o primeiro registro escrito, tá? Que a gente tem nas terras brasileiras. Então, a literatura, ela nasce aí, no quinhentismo, que é 1500, que é quando os portugueses chegam aqui. Então, isso que eu estou explicando para vocês é o que basicamente vocês vão estudar na escola. Por que a gente estuda? Para a gente entender qual foi a produção desse período, para a gente entender esse período. Então, estudar literatura, gente, é um complemento do estudo de história. Porque na história a gente vai ver os fatos. Aconteceu isso, os portugueses chegaram, invadiram. Mas deixa eu ver como é que as pessoas que estavam inseridas nesse tempo pensavam, o que é que elas escreviam. Aí a gente vai analisar os textos literários. Está fazendo sentido o que eu estou explicando, gente? Essa parte de letramento é muito importante, antes da gente chegar nas escolas em si, tá? Literárias. Beleza. E tudo isso que eu estou explicando, vocês vão assistir aos vídeos depois, tá? Que eu liberei no Padlet. Beleza. Então, através da literatura, a gente vai conhecer pessoas e lugares que muitas vezes a gente não poderia conhecer. A gente tem como conhecer a galera de 1500, os povos originários, os portugueses daquela época? Não. A gente tem como conhecer isso
olhando os fatos históricos nos livros de história e vendo o que essa galera de 1500 escreveu, deixou registrado. A gente tem como conhecer essas pessoas e esses lugares assim, por meio dos registros, tá? Então, é por isso que a gente estuda literatura. Qual é a função da literatura? Ela tem uma função histórica que vai fazer com que a gente entenda, né, as pessoas que vieram antes, o que é que elas pensavam, como é que elas enxergavam o mundo, as pessoas, como é que era a sociedade da época. Portanto, ela também tem uma função social, né, de criar esse elo social, para a gente entender que a sociedade que a gente tem hoje é diferente da que tinha há 50 anos atrás, há 100, há 200 e assim sucessivamente. E a literatura também ela tem uma função de entreter. Quando a gente pega um livro para ler, por exemplo, né, esse livro é um livro literário, Os Miseráveis, ele conta uma história, tem uma linguagem específica e tal. Quando eu leio esse livro aqui, né, para além de eu estar lendo, porque a professora pediu, que é o caso de vocês, né, que eu lanço livros aqui como proposta de leitura, vocês estão lendo para entreter, para conhecer essa história, entrar no mundo dessas personagens aqui, dentro de um tempo, de um espaço, tá? Então, vocês deveriam, né, buscar o prazer nisso. Como a gente encontra o prazer assistir a um filme, a uma peça de teatro, tá? Porque a gente vai estar lendo a história. A diferença do filme é que vai estar sendo encenado. Aqui eu vou estar construindo tudo na minha cabeça. Então, entretenimento é lazer, diversão, tá? Fruição, deixar a coisa leve. Então, a literatura ela vem muito com essa função, né? A gente acaba aprendendo muito com as personagens, com a escrita correta do texto, é verdade. Mas ela é produzida para que a gente sinta prazer em entrar em contato com essas histórias. Então, é isso que significa entretenimento, né? Como novelas, séries, filmes também são entretenimento, tá? A literatura também tem essa função de entreter. Aí, gente, a gente passa, e vai ficar muito claro, eu tenho certeza, a gente passa para o tópico de o que é uma linguagem literária e o que é uma linguagem não literária. Como é que eu vou definir esses dois universos, tá? Então, vai ser bem excludente. O que não é literário, não pode ser literário. Não existe um meio termo. Uma exclui a outra, tá? Eu vou começar, gente, dando exemplos, citando exemplos para vocês aqui. Que esses exemplos, por si só, vão ficar claríssimos. Depois a gente vai ver a teoria, tá? Então, olhem os exemplos de uma linguagem literária e de uma não literária. Não literária, não tem literariedade, não é da literatura. A pessoa diz, anoitece, ou seja, é noite, anoitece, está anoitecendo. Está falando de um fato, de algo objetivo. Aí, a linguagem literária, para a mesma informação, seria a mão da noite embrulha os horizontes. Essa pessoa que escreveu, esse Alvarenga Peixoto, que escreveu esse trecho aí, ele está querendo dizer que é noite, que está anoitecendo, que está nesse processo. Só que ele usa uma linguagem mais conotativa, mais expressiva, tá? Conotativa porque ele está no sentido figurado. Isso é uma linguagem literária, tá? Tem os cabelos loiros brilham. Eu estou passando informação prática. A mulher, alguém tem um cabelo loiro, né? Que pode também ser um homem, né? Ter os cabelos, a gente não sabe. Então, está brilhando lá o cabelo da pessoa. Mas, olha, outra forma de dizer, sendo agora na linguagem literária. Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz. Cabelo canta, gente? Não, mas é uma linguagem literária, permissiva, expressiva, tá? Olha outros exemplos aqui. Uma nuvem cobriu parte do céu. Gente, é algo bem comum de acontecer, né? A gente está olhando para o céu, ele está aberto, nada vê uma nuvem grande, preta e cobre. Olha a linguagem literária. Um sujo de nuvem, porque essa nuvem está escura, um sujo de nuvem emporcalhou o luar em sua nascença. Ou seja, o luar, que é de lua, né, estava anoitecendo, mas veio um sujo de nuvem, porque essa nuvem está preta, está escura. Então, é uma forma de falar, mais uma vez, expressiva, né? Que o autor ele vai dar a sua percepção do que ele está vendo, e não uma forma objetiva, clara, de passar uma informação, que seria o não literário. Aos 50 anos, inesperadamente, apaixonei-me de novo. Isso é não literário, você está passando informação, você está dizendo
E quando chegou nos 50 anos, de uma maneira inesperada, você se apaixonou de novo. E você não contava com isso, né? Porque é inesperadamente. Olha a forma de dizer do literário. Na curva dos 50, gente, idade tem curva? É estrada? Não, mas no texto literário pode, é permitido. Então, na curva dos 50, derrapei neste amor. Né? Ou seja, me encontrei apaixonado. Derrapar no amor é escorreguei, caí nele e estou aqui, apaixonado. Tá? Então, só por essas explicações aí, perdão, só por esses exemplos, a gente consegue ver bem o que é a linguagem não literária e a literária. De todo modo, tem uma imagenzinha aqui ao lado que mostra essa diferença, né, em termos mais teóricos, né? Então, o texto não literário está preocupado em passar um conteúdo, a linguagem é denotativa, objetiva, clara. Passa informação, gente. Quais são exemplos de textos não literários? Notícias, reportagem, tá? Uma receita culinária. A receita culinária não está querendo lhe entreter, lhe dar prazer, falar de uma forma diferente. Ela vai dizer, coloque 2 xícaras de tal coisa. Uma bula de remédio vai dizer como você tem que tomar o remédio, ele vai ficar dizendo, esse comprimido doce, selvagem, não vai estar escrito isso numa bula de remédio, né, gente? Então, vai falar de uma maneira o quê? Objetiva, clara, direta. Isso é o não literário, não tem literatura, tá? Então, não tem ambiguidade, não tem duplo sentido, tem que ser um texto claro que passe uma informação ou que passe uma descrição. Se eu digo para vocês, gente, esse estojo é amarelo. Linguagem não literária, né? Obviamente, eu estou dando uma descrição disso aqui. Eu não estou contando nada, eu não estou falando de forma diferente, conotativa, certo? E o literário, por sua vez, e contrário ao não literário, ele vai passar mais a expressão, né? Vai focar na expressão, na linguagem conotativa, que é essa linguagem permissiva, né? Que tem mais de um significado. A linguagem ela é mais pessoal, é mais a sua visão de mundo, é mais emotiva. A gente vai recriar a realidade que a gente enxerga, não assim como ela é, mas assim como a gente vê, né? Vai ter ambiguidade, porque muito do que a gente vai falar vai ter duplo sentido. Então, essa é a principal diferença entre texto literário e não literário. Certo? Tá. Deixa eu fazer o seguinte, para não ficar muita informação e vocês deixarem de exercitar. Ah, não, mas, nossa, temos um problema. Só temos 10 minutos e eu não passei a interpretação de texto. Vamos fazer assim, gente. Eu vou deixar a interpretação de texto, que não daria para fazer agora, para casa. Eu vou liberar na agenda, tá bom? Lembrem que toda aula vai ter um momento que eu vou parar de repetir isso, eu prometo. Toda aula vai ter interpretação de texto, certo? Se não for feito em sala, como está acontecendo hoje, eu vou passar para casa, tá? Como não vai dar tempo, hoje não tem problema, eu passo para casa de hoje em caráter de exceção, né? Assim, que pede exceção. Deixa eu só pegar aqui, gente. Só um minutinho. Achei. Sei 1 ano procurando e achei. Eu quero que vocês façam essas 2 atividades sobre texto literário e não literário que eu vou passar agora no Word Wall. São bem curtas, vocês conseguem fazer agora mesmo, nesse tempo que a gente tem restante. Tá? Deixa eu só liberar aqui para vocês. É mais uma forma de vocês exercitarem o que eu acabei de explicar. Na próxima aula, a gente vai estudar os gêneros literários. Quais são eles? Vou liberar o primeiro, tá, gente? Acabei de pegar o link aqui. Link liberado em 3, 2, 1. Foi. Podem começar esse, que eu vou liberar o outro na sequência. Terminando um, já começa o outro.